Então, pessoal, felizmente parece que nós tivemos aí um contratempo. Infelizmente nós tivemos um contratempo. A nossa convidada aí teve um imprevisto de última hora e parece que nós vamos precisar adiar a nossa live, o assunto que nós íamos tratar aí a respeito de cuidar de quem cuida. Peço desculpa aí a vocês que estavam na expectativa aí. Jean, Thaís, gratidão por entrar aí na live para conhecer um pouco mais a respeito desse assunto. Nós estaremos remarcando aí esse bate-papo, que seria um bate-papo bastante interessante. Vou tentar ver aqui uma última vez se eu consigo um contato com ela. Mas previstos a gente sabe que acontece, né? Vou tentar aqui uma última vez, esperar mais uns minutinhos. Enquanto isso nós vamos conhecendo aí um pouco mais a respeito do ponto de equilíbrio. Aceitam água? Um dos pontos que é muito importante que o nosso corpo necessita é se hidratar, né? Pode parecer uma coisa simples. O pessoal está entrando, Márcia, gratidão, Camila. Então, infelizmente nós tivemos um contratempo aí com a nossa convidada de hoje, a Roberta. Ela teve um pequeno imprevisto aí. Nós vamos agradecer muito aí a vocês, vamos precisar remarcar para outra ocasião para a gente falar um pouco sobre isso, tá ok? E caso você queira conhecer, não conheça ainda o ponto de equilíbrio, nós temos aqui algumas técnicas, algumas terapias diferentes para os mais diversos problemas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Que causam insônia, que causam estresse, que causam ansiedade, depressão. A gente trata não só da parte física e fisiológica, como também tratamos aí a questão emocional, neuropsíquica. Temos resultados, excelentes resultados, em um tempo relativamente curto, onde as pessoas elas podem aí desfrutar de uma questão psíquica, uma questão mental muito melhor, trazendo mais qualidade de vida. Tá ok, gente? Bom, mais uma vez eu vou pedir desculpa a vocês por causa desse imprevisto, né? Fomos pegos de surpresa e infelizmente o imprevisto acontece com todos. Agradecer. E na nossa próxima oportunidade nós vamos falar um pouco a respeito disso. Enquanto isso, peço a vocês que ainda não conheçam talvez a minha página, venham conhecer, conheça a página, conheça as opções de tratamento, tá? Nós temos aí mais de 20 técnicas entre ventosa, agulhamento, massagem relaxante, massagem em gestantes, tá? Gestante, o corpo ele passa por um processo de modificação muito grande, né, para carregar aí mais uma vida, alguns processos de dilatação, existe uma sobrecarga nos joelhos, mesmo em algumas vértebras, e com isso a gestante ela necessita de cuidados, tá? Nós temos aí uma experiência bacana para trabalhar com gestantes, tá? Normalmente os pais também, né, eles ficam sobrecarregados com rotina, com preocupação, coisa do tipo. Nós fazemos esse atendimento por meio de técnicas diversas, desde a reflexologia até a própria massagem terapêutica mesmo. Bem como também temos massagens para bebês. A Chantala é uma técnica que às vezes a criança, né, obviamente ela passa por um processo todo traumático de estar bem acomodada ali no seu lar, né, no ventre da mãe, e de repente começa-se um processo para que ele seja retirado dali, e a criança ela sofre um estresse danado para nascer, né? De repente ela sai do seu lugar de conforto, é cortado ali sua única fonte de alimento, de vida, que é o cordão umbilical. Ela começa a chorar, o oxigênio entra pelas suas narinas, trazendo ali uma coisa que ela não conhecia, e isso de certa forma incomoda, né, o feto que não estava acostumado, é tudo muito novo. E
como a criança, o bebê, ele significa, ele dá um significado para isso, isso pode vir a causar algumas questões do sistema nervoso. A criança vai ter uma dificuldade de dormir, um processo, se ela não for acalentada, digamos assim, proporcionalmente, né? Se essa experiência para ela, digamos, seja um pouco traumática, e alguns demonstram dificuldade para dormir, levando-se em consideração também o fato de que durante a gestação, né, a criança absorve tudo que lhe é passado durante esse processo aí, o que a mãe vive, o que o ambiente, né, o que é chamado de epigenética, o que o ambiente pode proporcionar ali, enquanto ainda feto. E aí, às vezes, quando a criança nasce, ela tem dificuldade de dormir, ela tem dificuldade intestinal, talvez, né, entre outros fatores podem ocasionar isso. E a Xantala é um procedimento que auxilia que ele durma melhor, que o intestino funcione melhor, que ele tenha... Ah, chegou a nossa convidada. Vamos convidá-la aqui. Consegui aqui. Ah, deu certo! Oi! Olá. Demorei, mas cheguei. Como você está? Eu tô bem, tô aqui te escutando. Você tá gripada agora? Foi eu que te passei, Oi? não, né? Você tá gripada Não, agora? Foi eu que te passei, não. não. Não tô gripado, não. Não tô gripado, não. Na realidade, a garganta fica, quando a gente fala bastante, né? E hoje foi um dia agitado aí, de bastante atendimento. Aí a voz fica um pouco oscilando. Ah, entendi. Tô aqui com minha Boa noite, aguinha, né, gente. companheira. Aí, pessoal. E aí, como é que você está? Como é que foi de viagem? Tô bem, foi ótimo, a viagem foi ótima. Praia, sabe, né? Que é sempre bom. Tá tudo bem. E aí, você já tá conversando com o pessoal? Como é que tá? Cuidar de quem cuida? Então. Isso. Na realidade, eu comecei aqui fazendo só uma introdução, para o pessoal conhecer o ponto de equilíbrio, né? Algumas terapias que a gente oferece aqui, alguns procedimentos de massagem. Você já Legal, conhece, né? conheço. Então, e aí o pessoal estava conhecendo aqui um pouco a respeito de alguns procedimentos. Estava falando agora há pouco sobre cuidado com os bebês, as gestantes, os bebês, que alguns dos procedimentos que a gente tem aqui no ponto de equilíbrio. Massagem para gestante, que é a Xantala, massagem para os bebês terem mais conforto. Que fofo. Que gracinha. Olha, Fernanda, eu passei, desde que a gente combinou essa live com esse tema, eu passei muito tempo assim pensando sobre isso, sabe? Sobre essa questão do cuidar de quem cuida. E aí eu fiquei pensando assim, quem é que cuida, né? Quem é que cuida? Mães cuidam, pais cuidam, professores cuidam, terapeutas cuidam, como você, como eu, assistentes sociais, enfermeiros, médicos, veterinários, né? Exatamente. E são pessoas, todas essas que trabalham na área do cuidado, que têm uma tendência muito, assim, a esquecer de si mesmo, né? Eu falo por mim mesmo, assim. Às vezes, igual você falou aí, foi o dia corrido, muito atendimento, e na hora que a gente vê, a gente não almoçou. Na hora que a gente vê, a gente não bebeu água, né? Ou então, assim, na hora que você para, o seu corpo está exausto e você estava na correria e nem estava percebendo que estava exausto. Então, o que você acha, assim, que a gente precisa, nós que somos do cuidado, né?
Essa é uma das primeiras coisas que eu pensei da gente conversar, assim, o que você acha que nós, do cuidado, precisamos para fazer, para cuidar da gente sem ser engolido pela nossa rotina? Então, a primeira coisa que eu sugiro, inclusive eu tenho me esforçado muito a praticar isso, é a questão da presença, né? A gente precisa trazer a consciência, porque senão a gente fica no automático. O que ocasiona, inclusive, crises de ansiedade, enfim. Quando a gente traz a nossa consciência da necessidade de um ponto de equilíbrio, né? Um ponto de equilíbrio, a gente começa a ter um pouco mais de controle sobre isso. Né? Por exemplo, uma questão que é muito comum, às vezes, é a gente dar demais da nossa energia e, às vezes, não ter o retorno apropriado. Como fazer para compensar esse excesso de saída de energia e talvez que não retornou, digamos assim, proporcionalmente? É trazer a consciência, a necessidade do equilíbrio. Como? Uma coisa que é interessante, você dar um exemplo aqui, é a gente cuidar da gente. É interessante que às vezes a gente acha que isso é egoísmo, a gente cresce achando que nos colocarmos em primeiro lugar é uma coisa absurda. A gente não pode tirar um tempo pra gente. A gente cuida de fulano, cuida de ciclano. Se sobrar tempo e não tiver mais nada e nem ninguém, aí a gente vai cuidar das nossas obrigações e só depois tira tempo pra gente. E isso é muito paradoxo, porque a gente vive num país onde o cristianismo ele tem uma ascensão muito grande, né? Tem uma grande aceitação. E o segundo maior mandamento das Escrituras é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, ou seja, o amar ao próximo, ele vem em terceiro lugar. Primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, nós precisamos ter amor próprio para poder distribuir isso. Eu não tenho como eu oferecer 20 reais a alguém se eu só tenho 10. Eu não tenho como distribuir. Então, à medida que eu faço isso, não é egocentrismo, nem egoísmo. Né? É a gente ter o cuidado. Quando a gente viaja de ônibus, né, sempre tem lá a aeromoça, o pessoal falando assim, olha, em caso de turbulência, cairão máscaras do teto. Se a pessoa ao seu lado tiver dificuldade em colocá-la, primeiro, coloque em você, para depois ajudar a pessoa. Por quê? Se a gente parar para pensar a lógica disso, né, que tem muito a ver com o que Jesus Cristo falou, se nós vamos colocar em nós, então serão duas perdas, duas baixas, né? Então, o correto é a gente trazer isso à nossa consciência. Falar, opa, peraí, trazer a consciência, presença, é uma das coisas principais. E depois que a gente trouxe isso à consciência, e trazemos a presença, digamos, para não, peraí, é hoje, amanhã eu nem sei se eu vou ter condições de fazer. Depois que a gente traz a consciência, faz a presença, a gente dá os passos para o cuidado. Por exemplo, eu tenho atendido muitas pessoas de escolas, pessoas, inclusive terapeutas mesmo, né, da nossa área. E eu atendi uma pessoa há poucos dias e ela falou assim, Fernando, é interessante que a gente sempre trabalha isso no outro. Mas às vezes nós mesmos não tiramos tempo, nem trazemos a consciência para trabalhar na gente. Isso, essa questão. Então, coisas simples que vão fazer diferença. Tomar uma ação, digamos assim, né, para que nós possamos recarregar a nossa bateria, igual a gente faz com o nosso celular, a gente deixa o nosso celular sem carga. Né?
A gente não oferece a carga do nosso celular para o outro e fica totalmente sem. Hoje em dia, É, praticamente jamais. impossível. Então, tomando essa símile aí do celular, a gente precisa arrumar essas formas de manter a nossa energia sem a ideia de egocentrismo, mas com a ideia de nutrir o eu, a nossa estima, para ter Tem energia para tudo isso. uma palavra que é interessante da psicanálise, que é um termo que a gente usa, que é egossintonia. Não é egoísmo, né? Egoísmo é um eu adoecido, não é egocentrismo de você, esse eu no centro, né? Mas é um egossintonia, porque o ego existe para nos manter vivos aqui, e eu preciso estar em sintonia com ele sem estar sendo engolido por ele, né? Então, quando eu cuido de mim, quando eu faço as coisas que são importantes para mim, quando eu me nutro para conseguir nutrir o outro, eu estou em egossintonia. E aí você falou assim, sobre cuidar da gente mesmo, né? Tem umas coisas que para mim são simples assim no meu autocuidado, que quando eu não estou fazendo é porque eu estou lascada mesmo, tipo fazer unha. Se eu deixar de fazer unha, meu filho, você pode vir aqui me resgatar e me atender, porque eu estou péssima. Então tem coisas assim, fazer unha, arrumar um cabelo, tomar um banho mais gostoso, marcar uma massagem relaxante com um profissional, Fernando, coisas assim, são autocuidado. Mas não é só isso, né, Fernando? Assim, como que você vê a questão do autocuidado, num sentido assim, de autoconhecimento também, de buscar entender o funcionamento da sua mente. Como que você vê, assim, dessa questão terapêutica do autocuidado, sem ser só, tipo, fazer maquiagem? Desculpa, a sua conexão falhou um pouquinho. Repete, por gentileza, Roberto. Eu estava falando assim, como que você vê a questão do autocuidado para além desses cuidados físicos, sabe? Para além de ir num salão, para além de fazer uma massagem, para além de fazer uma maquiagem, para além de cuidar do externo, assim. Sim. Um autocuidado mais no campo do autoconhecimento, de conhecer o funcionamento da sua mente. Como que você vê isso? Então, isso é uma coisa que é uma coisa de grande valia, né? Primeiro, a questão de a gente, como eu comentei anteriormente, né? A gente alimentar a nossa mente com a presença e com o autocuidado. Mas uma coisa, por exemplo, é limite. Nós precisamos colocar limite na gente. Né? Eu sinto bem em ajudar as pessoas, eu sinto bem se a pessoa está passando um perrengue e ajudar, mas é importante eu ter um limite para isso. Uhum. Porque a partir do momento que a pessoa ela não coloca limite para talvez dar de si, né, ou para oferecer, digamos assim, a sobrecarga começa a acontecer, ela começa a ficar cansada física e mentalmente, e fora que a pessoa começa a nutrir, talvez, aí alguns sentimentos não desejáveis, né? De frustração, de não ter o retorno tal qual ela dá. Então é preciso que nós mesmos coloquemos limite, tanto em tempo de trabalho, tempo de que seja dar o auxílio, né? Não que a gente não vá ajudar as pessoas. É importante a gente fazer isso. E buscar por suporte sempre que necessário. Por exemplo, você mencionou a questão da massagem, né? Eu Uhum. tenho uma técnica, trabalho com uma técnica, desenvolvi inclusive, que por meio da massagem, alguns nódulos é como se fosse a resposta física de descargas emocionais. Mas a gente ignora isso. Ah, não, mas isso aí, não, isso com o tempo passa. Tem uma expressão que eu ouço muito e corrijo às vezes, né, dou uma sugestão para a pessoa, é de, ah, não, mas isso aí nunca aconteceu nada demais, não vai ser agora. É, Por é. exemplo, isso é um clássico nacional, né? Não, nunca deu problema, não vai dar agora. Tá bom. Então quer dizer que se o seu
pneu nunca furou, você vai andar com ele eternamente. Então a gente precisa colocar limite e ouvir as necessidades do nosso corpo, da nossa mente. Alimentar a nossa mente proporcionalmente e começar a ter essa comunicação. A presença traz muito isso. A gente às vezes sentiu uma visgada, sei lá, em alguma parte do corpo, sentiu que a mente talvez está acelerando demais, que está tendo um aperto no peito, que está tendo isso ou que está tendo aquilo. É não titubear, não pensar duas vezes, procurar um profissional, né, especializado aí. Nós temos aí, tanto nós dois, né, trabalhamos nessa área aí, da questão da ressignificação, você trabalha com a constelação, entre outras coisas, mas a pessoa entender que são coisas sérias, essas coisas mentais, essas descargas emocionais, elas podem ter consequências ruins. E não é luxo, não é o mimimi, né, como alguns usam, para assim, não, fulano agora está com frescura, fulano está fazendo um tratamento disso ou daquilo. É dar atenção a isso. E obviamente... Como seria bom se isso fosse já mais amplo na rede pública, né? Porque tem... não é luxo, assim, mais, assim. Nossa, no mundo que a gente vive, a gente precisa desses socorros, assim, né? A Maria Couto está lá em Manaus, tá dando boa noite aqui pra gente. Vale em São Paulo. Sejam bem-vindos, todo mundo aí. Você estava falando, eu acho que para mim que você falou, talvez seja uma das coisas mais importantes, assim, se as pessoas quiserem gravar uma coisa, pode gravar isso, a questão de colocar limites nas nossas relações. Eu estou em dia 16 de agosto, nós vamos começar uma jornada, se chama Jornada do Curador Ferido. Curador ferido é um termo do médico suíço, né, o Jung, que ele usa para designar pessoas que trabalham com cura e que precisam também de cura. E ele fala dessas pessoas assim que estão na presença, olhando para isso, né? Porque ele fala, olha, você corre o risco de ser um profissional leviano se você não estiver olhando para as suas questões enquanto você ajuda o seu paciente a olhar para as questões dele. Você precisa estar em tratamento também, né? E aí a gente fez uma live, um encontro de esquenta para essa jornada, falando sobre codependência emocional. Porque nós, curadores, nós temos nós que trabalhamos com cuidado, e não só quem trabalha, uma mãe, por exemplo, né? Ou professores, por exemplo, assistentes sociais, acho que devem viver muito isso também. A gente tem uma tendência de querer salvar a pessoa e consertar a pessoa. E aí você fala para o seu paciente que ele tem que beber muita água, que ele tem que fazer caminhada, que ele tem que meditar todos os dias, e se ele não faz as coisas que você fala, você fica, tipo, puto, ou você fica muito chateado, e cobra a pessoa, e quer transformar aquela pessoa a qualquer preço. Não é por mal, é porque você quer ver aquela pessoa bem, mas você quer ver aquela pessoa bem pelas suas próprias mãos, às vezes, né? A gente vê isso muito com mãe, né? Mãe, assim, às vezes tem um limite, né? Principalmente quando o filho vai adultecendo, tem um limite do que você pode manipular para que aquela criança, ou para que seu filho, já adolescente, jovem, adulto, faça, né? Tem coisas que a gente precisa mesmo plantar a semente e deixar que o outro faça germinar. Então, essa questão de colocar limites em nós mesmos, sabe? De falar assim, olha, não, para. Eu, por exemplo, eu trabalho com proteção animal. Dá vontade de pegar todos os bichos da rua e trazer para minha casa. Eu preciso falar assim, Roberta, não dá, né? Porque a gente não vai salvar todas as dores do mundo. Principalmente se a gente não está olhando para as nossas próprias dores. E dentro disso, sabe o que eu vejo nesse mundo? Uma dificuldade maior ainda
de trabalhar essa questão do cuidado quando o profissional é homem. Porque parece que tem uma cobrança para ele ser o fodão, o valentão, que dá conta de tudo, que suporta tudo, uma cobrança estrutural mesmo, social, sabe? Você vê que são poucos homens que procuram terapia, a maioria é mulher, né? Como que é com você? 90%. A Maria está falando aí sobre respeitar o limite, né, Maria Couto? Respeitar os limites da própria agenda. Maria, a gente tem falado muito sobre isso, assim. A gente falar não posso, não tem horário. Ah, mas você está com a sua quinta-feira toda disponível, mas a minha quinta-feira é de ficar vendo Netflix, de eu atender, por exemplo, né? E você saber colocar limite assim mesmo, né? Deixa eu ver quem mais. Rose está falando boa noite, sou assistente social. É bem isso mesmo. Muitas de nós fazemos isso, especialmente quando atua na política de assistência social. Cara, querer ser salvador, né, é inevitável. A gente e tem uma coisa do salvador que é algo que a gente precisa estar bem atento, que o salvador ele se coloca numa postura como se ele fosse maior que o outro, né? Então pensa aí no caso da Rose, uma assistente social. Eu tenho aqui as políticas públicas, eu tenho o meu amor por essa profissão e aí eu tenho o coitadinho que eu vou ajudar. Como se esse coitadinho nunca tivesse algo dele mesmo para oferecer. Então, quando eu saio do lugar do salvador, venho para o lugar do adulto, eu deixo que o outro venha para o lugar do adulto também, eu devolvo uma dignidade para ele, né? Quando eu saio do lugar do terapeuta super-homem, que vou salvar a vida do outro, e venho para um lugar assim, olha, eu estou aqui te acompanhando, mas como você falou, né? Quando você estava me atendendo logo no começo, você falou assim, olha, eu tenho 50% para te oferecer. E você entra com seus 50%. Eu vou te dar todo o lugar com o meu 50%, mas se você não fizer o seu, ele vai funcionar, esquece. Então, a gente precisa dar o lugar do outro também, do outro agir, né? É isso mesmo, Rose. Oi, boa noite. Obrigado aí pelo comentário, viu? Rose tem uma reunião aí agora e ela fez questão de entrar e fazer esse comentário. Muito obrigado, viu, Rose? Também linda. Isso que ela muito sentido, né? Tudo isso. Eu costumo dizer, eu uso essa frase assim, ó, 100% do meu empenho é só 50% do processo. Isso que você falou faz total sentido, né? Quando nós vestimos essa capa aí de super-herói, isso é muito mais perigoso para a gente. Aliás, eu acho que é perigoso dos dois lados, né? É perigoso para a pessoa, porque ela vai falar assim, não, qualquer coisa, ela vai ter uma muleta e não um terapeuta, né? Qualquer coisa eu consulto o meu terapeuta. Não, o meu terapeuta tem que trazer a solução, que não é a ideia, mas é como o tema da live, é cuidar. Cuidar é um negócio tão interessante. Você citou aí o exemplo, por exemplo, de mães, né? Vou até pegar isso aqui como exemplo. Ó. Eu tenho aqui minha plantinha, que eu ganhei aqui de presente, que eu amo plantas, gosto de plantas. E olha que loucura, o que é cuidar de uma planta? Eu posso tentar fazer ela crescer. Mas imagina se eu pegar o caule dela e tentar esticar. O que vai acontecer? Então eu tenho que entender que o processo de crescimento da planta, ele não depende 100% de mim. É o processo dela, é o desenvolvimento dela. E o que é mais interessante, e aí a gente pode aprender com a planta também, em termos de desenvolvimento, de cuidar de tudo, é que ela mesma ela vai respeitando o limite. Eu não sei se você sabe, já ouviu falar alguma coisa, depois você observa a forma que as folhas de uma plantinha crescem. Normalmente, a folha de cima, ela nunca tampa a folha de baixo. Quando são 3 folhas, elas vão nascer de uma forma a que todas recebam luz do sol, todas recebam chuva. Todas as plantas, se são 4 folhas, elas vão crescer como o trevo de 4 folhas. Se são 2, é norte e sul, né, ou leste e oeste. Por que isso?
Todo mundo recebe sol e todo mundo pode se desenvolver a seu tempo, pode desenvolver a sua forma. E às vezes a gente cuidar não envolve diretamente a gente pôr a mão para ajudar, né? A grosso modo falando. É respeitar alguns processos, é oferecer a água que talvez não chegue até ela, é expor ela num ambiente talvez que seja mais produtivo para ela. Né? Isso a grosso modo falando, talvez trazer à consciência algumas coisas que a pessoa talvez não tem consciência, porque a nossa cultura, infelizmente, ela acaba por trazer alguns paradigmas, né? Alguns dogmas, como você falou aí, o homem tem que ser isso, tem que ser aquilo. E a pessoa não tem obrigação de saber. Por isso estamos aí, né, nós como terapeutas holísticos ou neuropsíquicos, e respeitar isso. E quando nós iniciamos esse processo na gente, tem uma frase de um mentor meu que eu acho muito, muito top. Ele fala assim, ó, que o terapeuta, ele só pode levar a pessoa a quem ele está tratando até onde ele já foi. Então, ou seja, tudo que a gente passa de obstáculo, tudo que a gente passa de desafiador na vida, e todo o nosso aprendizado a gente pode transmitir. Mas o resto, quem vai adquirir é ele, da forma dele, com a vivência dele. Mas talvez até onde... Pode falar, pode terminar. Até onde a gente consegue o conduzir, né? Cuidar, seja mãe, seja professor, que eu atendo bastante pessoas da rede de educação aqui. Rose também, que comentou há pouco, aí, é uma pessoa que eu atendi, assim, que ela está numa função que exige muito dela, por ela estar... Tem um ditado que diz entre a cruz e a espada, né? Ela precisa oferecer cuidado, mas precisa prezar ela, porque fica muito exposta à área que ela trabalha, é uma coisa que deixa ela muito vulnerável, né? Entre outros profissionais da área dela. Então, toda essa questão, quando a gente começa de dentro para fora, nos auxilia e oferecer para a pessoa um auxílio maior. Desculpa. Oi, não, você travou um pouquinho, eu não ouvi a última coisa que você falou. Então, eu disse que tudo isso, quando a gente começa a trazer isso à nossa consciência, a gente tem um suporte maior a oferecer para as pessoas, né? Haja visto que a nossa cultura ela impregna algumas tradições, alguns paradigmas que são passados, muitas vezes a pessoa nem sabe por que reproduz, mas reproduz. E ninguém é obrigado a saber de tudo. Aliás, a gente sabe muito pouco em relação ao que a gente poderia, mas trazer todas essas informações gradativamente, né, igual o processo de crescimento de uma folha, de uma criança, né, de um animalzinho, que seja, ir trazendo gradativamente isso à nossa consciência, trazer para o nosso dia a dia, isso auxilia bastante a forma de a gente ir amadurecendo, a gente tanto poder receber quanto oferecer proporcionalmente o cuidado necessário. Uhum. Duas coisas que você falou assim, que eu queria retomar. A primeira é a questão da planta, né? Do crescimento da planta. Se nós, profissionais do cuidado, nós, salvadores, plantamos uma sementinha e ela está demorando demais a crescer. E a gente vai lá futucar a semente, vou tirar a casca. Deixa eu abrir a terra aqui um pouquinho para ela. Eu vou futucar essa casca aqui para ver se ela sai logo. A gente tem uma tendência muito grande de matar um florescimento que seria natural no tempo, né? O que a gente pode fazer, qualquer área do cuidado, professores, pais, nós, terapeutas, é acompanhar, né? Eu estou plantando ali, eu acompanho, eu vou lá e rego.
coloco um pouquinho no sol, tiro do sol, dependendo do que eu plantei. Aí ela vai começar a crescer, eu continuo acompanhando. Agora, querer interferir nesse processo, eu corro muito risco de barrar um processo que é natural, né? De travar um processo que é natural, porque todo mundo tem a possibilidade de florescer. Só que e cada um, como qualquer semente diferente, sei lá, a semente de manga e a semente de um girassol, eles florescem num tempo diferente. Mas a gente pode acompanhar o florescer da manga e do girassol, né? Fazer a nossa parte como cuidadores. Mas se a gente intervir, é tipo tentar, vamos abrir logo esse casulo dessa borboleta aqui para ela sair logo. A gente corre o risco de matar, né, a borboleta. Verdade. Então, acho que o florescer é natural. Quando você pegou a plantinha, eu estava pensando em falar isso, assim, eu falo muito lá na escola com as professoras, a gente conversando, eu falo assim, gente, toda criança aprende se nós adultos não atrapalharmos. Se nós professores, se a gente não ficar querendo meter coisa na cabeça dos meninos, se a gente não ficar cerceando demais o movimento das crianças, se a gente não quiser que seja só do nosso jeito o tempo todo, eles vão florescer, porque o aprender é natural da nossa espécie. É natural. É verdade. É como tentar fazer a planta crescer, segurando ela no caule e tentar esticar ela. Eu costumo dizer muito, inclusive nos meus atendimentos, existe o Cronos e o Kairos. E a gente, como cuidador, e quem também recebe cuidado, né, a gente precisa muito estar atento a isso. Cronos e Kairos. O que é o Cronos? O Cronos é o tempo que a gente conhece, o cronológico, né? Aí, por exemplo, que é isso? Mas a criança do vizinho já tem 6 meses e já anda. Você já tem 1 ano e ainda não anda. Mas meu filho aprendeu a falar com, sei lá, 8 meses. O outro tem 1 ano e meio e ainda fala. Né? Às vezes, quando a gente foca muito no Cronos, a gente atropela processos, que é o que você falou aí sobre o casulo, né? Sobre a semente. Agora, o Kairos, ou Kairos, né? Que o grego é Kairos, é um tempo que ele não demanda Cronos. Na mitologia, o Kairos é, inclusive, filho de Cronos. Mas o Kairos, ele é um tempo necessário, ele se faz no tempo necessário. Por exemplo, seu filho demorou, sei lá, 1 ano para falar, tá bom, foi o tempo que ele precisou. O filho de Ciclano precisa de 1 ano e meio. Mas quando eles tiverem 5 anos... né? Subjetivo, particular, né? O Kairos, né? Mas quando os dois tiverem 5 anos, talvez os dois vão estar falando. E esses supostos 6 meses que fez uma diferença danada, não vai fazer mais diferença nenhuma. Né? Então, é necessário nós, como tanto cuidadores, como quem recebe cuidado, é interessante a gente avaliar isso. Porque às vezes o Cronos, ele nos acelera e ele faz com que a gente perca a noção de autocuidado e de cuidado com o próximo. Porque quando eu coloco uma carga... Rose Kelly, atrasado, não cheguei. Seja bem-vinda, Rose. Então, quando nós colocamos essa carga, ou em nós mesmos, nós começamos a ficar nos cobrando demais. Mas, sei lá, eu estou com 30 anos, ainda não concluí minha faculdade. Mas isso nós estamos fazendo um processo inverso de autocuidado. Né? No outro extremo, né? Mas você já tem tal idade, você ainda não resolveu fazer isso, você ainda não faz aquilo, o filho do vizinho, o filho do fulano já faz isso, já foi até para o exterior. Tudo bem, é o tempo dele, é o Kairos dele. Quando chegar o Kairos
nosso, ou seja de quem for, isso faz com que os resultados sejam diferentes, né? Tanto da Eu falo gente... isso, Fernando, você está falando, eu estou pensando em nós mulheres que temos uma vida tão cíclica, né, por causa do ciclo menstrual. Como que a gente vai tão focada no tempo cronológico, no que eu preciso fazer, nas tarefas que eu tenho que executar, nessa fazeção, nessa cobrança de performance, né? E a gente não respeita os nossos tempos internos, né? Às vezes você está menstruado, seu corpo está te pedindo, pelo amor de Deus, para parar e ficar quietinho, e você está lá na mesma fazeção, na mesma correria, para lá e para cá, e tem que fazer um monte de coisa. E você não para dar uma respirada. Você, Roberto, eu trabalho no supermercado todos os dias, eu não tenho tempo de parar para respirar, porque eu estou menstruada. Mas a gente pode diminuir um pouco o nosso ritmo. Eu estou com um livro aqui, não sei se você conhece, assim, para mim, é um livro de todo terapeuta, assim, uma Bíblia, Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. Um dos compromissos é essa questão de respeitar o tempo interno, sabe, de alguma forma. Porque um dos compromissos é dar sempre o seu melhor. Mas o seu melhor quando você está morrendo de gripe é diferente do seu melhor quando você está saudável. Então, respeite isso também é autocuidado, né? Se eu carrego 500 tijolos saudável, o meu melhor quando eu estiver muito gripada vai ser carregar 50. E isso não quer dizer que eu sou péssimo porque eu não carreguei 500, né? Isso também é autocuidado, né? Agora, a outra coisa que você falou foi da frase, né, do seu mentor. Eu consigo conduzir uma pessoa a lugares onde eu já fui. Eu vejo isso nos atendimentos, assim, eu vejo duas questões dessa frase, né? Eu vejo, por exemplo, quando eu vou atender uma pessoa com depressão, eu sei o que é isso, porque eu já fui nesse lugar. Com a questão do abuso, com a questão do transtorno de ansiedade, né? Ou então uma pessoa assim, está com um filho adolescente, tem questões, eu falo, cara, eu já vivi filho na adolescência, então eu já fui nesse lugar, eu consigo ir junto com essa pessoa. Mas um outro viés que eu vejo dessa frase é assim, às vezes a gente nunca vai imaginar os lugares que a pessoa foi, e eu consigo ir com ela porque eu só me coloco disponível. Eu, como terapeuta, assim, cara, eu nunca vou saber, por exemplo, eu espero não saber essa vida, o que é a dor de perder um filho. E aí você vai atender a mãe que acabou de perder o filho. Cara, eu nunca vou saber que lugar é esse, mas eu te dou a mão, eu vou andar junto com você. A gente vai até no fundo do poço se você quiser, eu te acompanho. Agora, eu não fui nesse lugar ainda, né? Então, acho que essa frase tem essas duas nuances, assim, né? E todos falam do processo de cuidar, né? De estar disponível, de estar interessado no outro. E aí, como você começou lá falando de Jesus, né? Do amar a próximo como a si mesmo, não existe uma maneira de estar interessado nas questões do outro sem me interessar pelas minhas próprias questões. Se autocuidado para você for fazer a unha, ou for fazer uma terapia, ou for fazer uma imersão, ou for fazer, sei lá, eu preciso andar com o pé na areia da praia, eu preciso de cachoeira, eu preciso de natureza. Seja o que for autocuidado para você, que você faça de fato, né? Para que você vá mais inteiro na hora de se relacionar com o outro, de cuidar do outro. Cara, eu falo aqui, eu tô me escutando, né? Eu tô falando, eu tô me escutando. Ai, que palhaçada, hein, Roberto? Você tá fazendo aqui. Eu tô pensando, eu tô falando com você e minha cabeça tem uma outra voz rodando aqui. Gente, eu preciso fazer coisas por mim mesma. Eu preciso me cuidar. Quem não precisa, né, Roberta? Todo mundo precisa o tempo todo. E a gente precisa policiar, né? Daí a necessidade da gente trazer a consciência e ter presença. Quando você falou aí a respeito das nuances aí da frase, né, do meu mentor,
É justamente isso que ele quer dizer. Você consegue conduzir até onde você foi. De lá para lá, ele precisa, talvez, de sugestões, mas é um terreno que você não conhece, então você tem que respeitar isso. Né? Você vai estar ali do lado dele, mas você tem que entender que até nós temos um limite. Nós não somos salvadores da pátria. Eu fiz um atendimento há pouco tempo, estava até comentando com o meu cliente esse perigo, às vezes, de a gente, essa roupa que a gente veste de salvador, né? Eu tive a oportunidade de estar numa cidade, uma época, e aconteceu um fato muito desagradável. A família saiu para passear, domingo típico, fazer um churrasquinho na beira da lagoa ali, próximo, né? A galera foi pescar. E aí os filhos, a Rose está falando, é uma linha muito tênue, é mais fácil para os ajudadores ver a dor do outro. Isso mesmo, é muito tênue mesmo. Inclusive, comentei isso, achei com a Rose também, inclusive, quando estava atendendo. E aí, a família ali, divertindo. Aí as duas crianças, bem pequenas, pediram para nadar ali na beiradinha. A mãe, o pai falou assim, pode nadar, mas nada no raso. Só que aí chegaram outras crianças um pouco maiores, né? Aí o primeiro chegou e pulou, foi lá no fundo, voltou. O outro veio atrás, pulou, e aí as crianças se sentiram tentadas a fazer o mesmo. E aí o maior, já se achando que era um rapazinho já, né? Em torno de 7, 8 anos, talvez. Ele foi atrás dos outros meninos pular. Ele pulou. Só que ele não sabia nadar. Quando ele começou aquele desespero, a mãe, no desespero, ouviu a voz do filho, foi correndo ali e pulou para salvar o filho. Mas o detalhe é que a mãe também não sabia nadar. Uau. O filho, no desespero de ver o irmão e a mãe se debatendo na água, também pulou. Nem preciso falar do desfecho, né? Então, o que é Nossa, muito essa história, perigoso? essa história é real? É real. Ai, Tem que alguns triste. anos já. Tem alguns anos que isso aconteceu. Mas então o que acontece? Talvez se a mãe tivesse trazido a consciência, que era uma coisa que eles tinham, né? No carro tinha corda, e era um lugar que tinha muito galho, muita árvore lá. Se ela simplesmente tivesse demorado, sei lá, uns 30 segundos para ir no carro e pegar uma corda, talvez, estavam os três. Entende? Ou seja, quando nós que eu falo assim, né, generalizando, quando uma pessoa, às vezes, ela veste essa roupa de cuidador ou de salvador, ela coloca em risco, ela se coloca num risco muito grande e coloca em risco também outras pessoas. Né? Então, por isso que se faz muito importante de a gente ter essa questão de equilíbrio. Tá, você que mandou aí, né? Achei que tinha um comentário. Não, eu só escrevi para a Rose, porque nesse encontro que a gente fez sobre codependência emocional, a gente fala sobre essa linha tênue, né, do cuidador, que enxerga muito a dor do outro, mas é uma linha tênue que separa, assim, o altruísmo, a bondade, a generosidade da manipulação. De eu querer manipular a vida do outro e consertar o outro e salvar o outro. E lá nessa live a gente explica isso, por isso que eu coloquei para você. Me fala, você, o que você faz para você de autocuidado? O que eu faço para mim? Uhum. Anda de moto. Eu gosto. Nem precisa falar, né? Mototerapia. Gosto muito. Já rodei alguns estados de moto, Isso é muito bom. Isso traz uma sensação interior sensacional, assim.
Mas tem outras coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de dedicar um tempo, às vezes, para ler, ouvir música. Tem umas músicas que me fazem o meu tique interno, fazem minha mente trabalhar de um modo mais expandido, né? Inclusive, até o pessoal aí, quem não conhece, quem curte, eu gosto muito das letras do Gabriel Pensador, que é de fato um pensador, sabe? Eu gosto de cachoeira, gosto de mato, gosto de estar em contato com a natureza, isso me faz muito bem. E tirar um tempo para meditar. Você faz alguma coisa, tipo assim, porque os atendimentos consomem a gente muito energeticamente, né? Você faz alguma coisa para limpeza, para renovação, para nutrição, assim, depois, por exemplo, de um dia de atendimento que você acha que foi mais pesado, coisa do tipo escalda-pés, banho de sal grosso, essas coisas assim? Eu gosto muito da meditação, é uma Uhum. coisa que eu faço, assim, e eu gosto de fazer num momento, assim, off, sabe? Tipo, eu comigo mesmo, às vezes à noite, às vezes de madrugada, eu gosto. Há tempos idos eu gostava muito de fazer uma caminhada de madrugada para ajudar, e tem um exercício de respiração que eu acho top demais. Faço exercício de respiração, tem alguns óleos essenciais, não sei se você conhece óleo essencial. Eu tenho uns aqui, ó. Esse aqui é um que eu amo, de algodão. Algodão é bom, eu gosto de Lavanda, né? Lavanda é o ó concurso, né? capim-limão. Capim-limão é meu favorito. Tem o hortelã-pimenta também, eu gosto muito. Nossa, hortelã-pimenta da tua terra, se você, uma gotinha, se você cheirar, vai lá no cérebro. É maravilhoso. Os óleos do terra são, pode comentar, dispensa comentário. Então tudo isso ajuda muito. Faça com a gente, então, assim, para a gente caminhar assim para o encerramento, faça com a gente esse exercício de respiração aí, um exercício, ou qualquer outro exercício que você acha que seja uma coisa curtinha e que dê para ser uma prática de autocuidado diária. Ensina alguma coisa para nós aí. Conta os seus segredos para nós. Então, o processo energético ele tem a ver com consciência, né? O processo de respiração tem a ver com consciência. E ele oferece muito presença, né? Tem alguns tipos de respiração, alguns exercícios de respiração, que inclusive ele eleva, às vezes, a energia mental, sem com que ela fique descontrolada. Você tem uma maior capacidade de concentração, né? de realizar coisas, sem ficar sobrecarregado, porque existe diferença muito grande, né? Quando às vezes a gente analisa o chakra da mente, a pessoa está com uma carga alta de energia cerebral, às vezes é porque ela está fazendo muita coisa e muito ansiosa e muita coisa. Então, é uma forma. Mas quando nós elevamos de um modo consciente, elevamos a energia disso, ele capacita a gente a fazer mais coisas e ter um desgaste menor. Né? Respiração, por exemplo, 4x4, né? Às vezes a gente... Vou citar essa aqui, que é uma bem simples, dá tempo da gente fazer aqui. Existem várias outras. A gente chama de respiração 4x4, é aquela que a gente puxa o ar por 4 segundos, prende por 4 segundos, solta por 4 segundos e prende de novo por 4 segundos. Beleza? E aí, com isso, não é só a contagem racional. Existe um processo de entrega nessa respiração. Né? Eu vou falar, vamos começar com 4, porque a galera aí talvez não esteja acostumada, né, de fazer isso, mas 4 já é um tempo legal. 4 segundos. E aí você leva a sua mente a um trabalho simultâneo de acúmulo energético. Você racionaliza isso. Vamos fazer um aqui para testar? Não. Então vamos lá. A gente concentra, né? É bom, eu gosto de fazer isso às vezes até com fundo musical. Vou pôr um musiquinha aqui, ver se vai dar para ouvir.
Porque fica meio esquisito o som assim no celular, né? Vamos ver aí. Vê se vai dar para ouvir. Cara, eu fiz ontem dessa, só que eram 5 segundos. E tinha muito tempo que eu não fazia. E sabe o que eu percebi? A minha dificuldade de reter por 5 segundos. E aí eu percebi assim que a gente está na correria no dia a dia e a gente respira assim, né? Vai respirando, vai falando e vai puxando o ar. E na hora que você tem que respirar assim, a gente não consegue, não dá conta. Que loucura. Então, eu vou até te falar um negócio interessante sobre isso aí, que é uma coisa que eu tomei consciência, tá? Isso que você está falando aí há algum tempo, isso me ajudou muito, me ajudou muito. Eu estava numa fase, eu sempre fui muito hiperativo, quem me conhece aí sabe que eu fazia um monte de coisa, dormia 2, 3 horas só por noite, sempre fui muito. E ter consciência disso me ajudou bastante, que é o quê? A respiração, bacana, a respiração, deu. A respiração, ela é muito importante, ela é o sopro de Deus. O segredo, assim, da maioria das coisas, é o nefesh, né? É o espírito nosso, que quando fala lá no relato do Gênesis, no Velho Testamento, da criação, né? Fala que o homem, que Deus ele fez o homem e soprou nas suas narinas. Ou seja, ele fez o homem à sua imagem, primeiro, e soprou o fôlego dele nas narinas do homem. E aí o homem passou a ser um ser vivo, né? Então, ou seja, quando nós paramos, entenda assim, ó, a respiração, isso eu estou falando eu comigo, tá? Peraí, Deus soprou o ar dele nas minhas narinas. Então, o poder disso, ele não é uma coisa simplória. Isso é muito profundo, porque quando eu trabalho essa centelha divina, que é chamada de centelha de vida e centelha divina, quando eu começo a trazer à consciência isso, eu posso me tornar a imagem de Deus no sentido de ter uma maior capacidade do objetivo do qual eu fui criado, né? Então, por exemplo, eu tenho uma centelha dele. Eu tenho uma centelha, para quem acredita aí, né? Para quem talvez não acredite no processo da criação, uma centelha do universo, que está tudo interligado, digamos assim. Então, quando eu começo a trabalhar isso, eu consigo entender o que eu consigo puxar para mim e reter, o que eu consigo pôr para fora e reter até abster daquilo. Ou seja, quando o oxigênio entra, é aquilo que eu retenho de bom para mim. E o quanto que eu retenho isso de bom para mim? Quando eu ponho para fora, que é o gás carbônico, né, que para a gente não é útil, embora para as plantas seja, quando eu ponho isso para fora, eu não só ponho isso para fora, como também tenho por objetivo pôr e me permitir me afastar ou me abster. Deixa que aquilo vai embora. Depois você puxa de novo o oxigênio. Porque se eu respiro, né? É um exercício de soltar, né? Um exercício de desapego, né? Soltar e deixa ir. Não solta e respira de volta, né? Por exemplo, quando a gente faz com óleo essencial, né? O ato de puxar o óleo, eu puxo, solto, foi embora. Eu volto com o óleo, né? Vai embora, eu volto. Então, o processo respiratório é esse. E quando a gente faz essa respiração, seja ela 4x4, 5x5, tem pessoas que já estão num nível aí superior, né? Já estão numa outra dimensão respiratória aí, que é show de bola, e é uma coisa que eu acho que é bem buscando. Isso me ajudou muito, e isso tem ajudado muito algumas das pessoas que eu atendo. Por que isso? Porque isso é um processo de autocuidado, mas quando eu tenho esse autocuidado, as pessoas que estão ao meu redor, elas começam a ver o meu comportamento e começam a ser beneficiadas só da presença. Porque a minha, digamos assim, a
assinatura energética, né? Então, aquilo que eu transpasso para as pessoas, por si só, já começa a oferecer a pessoas para se sentir bem na companhia, se sentir bem naquele ambiente, não se sentir sobrecarregado, né? E já é um passo que, embora tecnicamente pequeno, faz uma diferença significativa. Grátis. Grátis, né? Grátis. Recurso gratuito, disponível dentro do ônibus, disponível no trabalho, disponível em casa. Em qualquer lugar. Fazer. Quer que eu aumente um pouquinho a música para você fazer com a gente? Pode, vamos fazer o 4x4, Deixa eu que aí é mais simples. Não, aumenta um pouquinho. Ou prefere que tira? Não, pode deixar. Pode deixar. Primeira coisa, antes de fazer esse exercício, eu falo que a gente conectar com a gente, né? Que a gente não faz isso também no dia a dia. Nós conectamos a mente com o corpo, né? Mais uma vez aqui trazendo a logo de equilíbrio, né? O coração da razão, né? O cérebro e o coração. Às vezes a gente não faz essa conexão. Por isso que a gente fica nesse ciclo vicioso. Mas a primeira coisa é a gente fazer isso, é essa conexão. É a gente interiorizar o processo, nos concentrarmos, e aí a gente começa esse processo de dentro. Bom, basicamente é isso aí. Alguém fez aí, gente? Acompanhou com a gente? Qual foi a sensação do que vocês sentiram? Sabe uma coisa interessante? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Uma coisa interessante que eu percebi aqui agora, que eu já percebi várias vezes isso em mim quando eu faço esse exercício, mas agora veio uma outra consciência, uma outra clareza aqui. É 1, 2, 3, 4, inspira, 1, 2, 3, 4, retém, 1, 2, 3, 4, solta, 1, 2, 3, 4, vazio. O vazio me dá angústia. Me dá uma coisa assim, tipo, parece que os 4 segundos são 40 minutos. E essa questão nossa, né, diga assim, nossa, eu tô sentindo um vazio, a gente quer logo procurar algo para preencher. A gente não se permite estar no vazio, conhecer esse vazio, entender qual parte de nós mesmos talvez caberia nesse vazio, em vez de querer colocar pessoa no vazio, comida no vazio, droga no vazio, né? Trabalho, religião no vazio. Me veio esse insight, assim, no meio da coisa aqui. Bacana isso. Isso aí, Roberta, pode, em alguns casos, tá? Não estou generalizando. Mas isso tem a ver até com a questão enquanto estamos no ventre, enquanto feto. Algumas coisas que
interpretamos enquanto feto, dentro do ventre, ou alguns acontecimentos que houve ali com a nossa mãe, pode ter interferido, às vezes, nessa questão da gente, sabia? Interessante isso, né? Sim. Bom, isso vai ser assunto talvez para uma próxima live. Próxima Mas live. muita coisa que a gente, às vezes, sente essa necessidade de preenchimento, às vezes está ligado ali a alguns dos primeiros dias, né, primeira temporada, digamos assim, da nossa vida, pré-temporada, né, enquanto feto, e pós-temporada, os primeiros 6, 7 anos, ali, o primeiro setênio, tem muita coisa a ver. E por isso que muitas pessoas, às vezes, que tecnicamente têm materialmente tudo assim que o dinheiro pode oferecer, né, materialmente, às vezes a pessoa ela entra num colapso tão grande que ela não consegue manter a centelha de vida, ou a centelha de vida. Essa necessidade de preencher com isso ou com aquilo, pega a adrenalina, enfim. Mas esse assunto não próximo. E nós podemos conversar sobre isso. Obrigada por esse bate-papo, foi muito bom. Muito bom falar do que eu preciso ouvir. Muito bom falar do que eu mesma preciso ouvir. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te pôr numa fogueira aqui agora, tá bom? Pode? Depende, hein? Vamos lá. Pode? Fala do seu curso de massoterapia para nós. Então. Roberta chegando aí com informação fresquinha, né? Nós estamos aí, alguns últimos detalhes aí. Eu estou aí com esse lançamento desse curso, depois de algumas pessoas pedirem para que eu ofereça um pouco desse aprendizado, né? Graças a Deus, ao longo dos anos aí a gente vem ajudando muitas pessoas com algumas dessas técnicas. E esse mês vai sair do forno aí quentinho, talvez próxima quinzena aí. Já tenho algumas técnicas para oferecer, tá? Viu, gente? Quem quiser conhecer melhor aí a respeito, conhecer as técnicas, vou começar com a tradicional massagem relaxante manual, que muitas pessoas acham que é só um cuidado, um luxo, mas não é só isso. Tem muito processo interno que acontece por meio de uma massagem. Inclusive, um outro detalhe que eu queria falar a respeito, aí, já que você quer me colocar na fogueira, o que uma massagem pode despertar? Nosso primeiro meio de comunicação é o tátil. Voltando lá no início da live, né? Existe todo aquele processo, fui despejado do meu imóvel, cortaram minha fonte de alimentação, me bateram e me fizeram chorar. Aí, de repente, colocam onde? No colo da mãe. Quando a criança é colocada aqui, ela vai diminuindo aquela tensão. Por quê? Porque a vibração cardíaca da mãe, ela conhece. Então, quando o coraçãozinho da criança é conectado aqui, ó, é o primeiro contato tátil, vibracional, que ela conhece. O primeiro meio de comunicação que ela conhece. Então, quando você recebe uma massagem, você pode ter informações de lá do pré-natal. Porque aquela vibração, a forma do toque, tudo aquilo estava envolto ali naquele invólucro onde a criança estava, e foi o primeiro, depois do processo traumático ali do parto, que acolheu, que deu segurança, que ofereceu afeto. E às vezes uma massagem, a pessoa recebe um bom procedimento, né? Alguns dos que eu ofereço aqui, e a pessoa às vezes chora, a pessoa começa a falar sobre coisas que nem ela lembrava conscientemente. Então, por isso que a importância... É o nosso grande oráculo, né, Fernanda? Assim, eu trabalho com o tarô, eu sempre falo com as pessoas, o nosso grande oráculo, primeiro, o nosso tarôzão é o nosso corpo. Então, assim, não é só uma massagem, né? A massagem é uma porta de entrada para um monte de coisa, né?
Eu pedi encarecidamente o Fernando para organizar um curso de massoterapia. Nós teremos esse curso aí. Vocês escutaram, tá gravado. A gente pode jogar isso na cara dele para sempre. Que vai ter na segunda quinzena de agosto. A gente tem notícias frescas aí. Eu queria também convidar vocês para participar com a gente da jornada do Curador Ferido, que vai ser dia 16, 23 e 30 de agosto. As 3 últimas quartas de agosto. A gente vai fazer teoria e prática para olhar para nós profissionais de cuidado, que estamos nos cuidando, né? Nos desenvolvendo para desenvolver pessoas, tá bom? E aqui, essa Rose é fã, né, gente? A Rose é fã, hein, Fernando? Só façam a massagem do Fernando, que ele, quando põe a mão, a terapia acontece. Eu que o diga, né, Fernando? Nem vou falar da minha experiência dolorosa. Mas é interessante como que os processos, sejam corporais, energéticos, emocionais, mentais, eles podem trazer muito desconforto, porque afinal de contas a gente vai olhar para coisas que a gente não está acostumado, mas vem seguido de muito alívio também, né? Muito alívio. Sim. E primeiramente agradecer aí também, né, Rose? Obrigada. A Rose também é terapeuta, né? Ela trabalha aí na mesma área que você também, tá? Que legal. Agradecer muito. E agradecer aí a participação dela. É uma pessoa que tem uma energia enorme, uma energia incrível, que cuida muito das pessoas também, né? E acho que ela está se identificando aí um pouco com a live, né? Com as informações, talvez. Próxima vez a gente... Olha lá, fiz a reflexologia nos pés com o Fernando. Isso é incrível. É um dos procedimentos que eu gosto muito de fazer, a reflexologia. Gratidão mais uma vez, viu, Rose? E a gente acha muita informação. E às vezes é interessante... a gente pode continuar conversando aqui, a gente vai ficar o resto da noite. Mas é interessante que algumas coisas que estão descritas no nosso corpo, a pessoa ela não fala, ela não verbaliza, mas o corpo dela, ele aponta, sabe? E é maravilhoso isso, eu gosto muito disso, né? Pelo fato de poder, talvez, trazer a consciência algo que a pessoa talvez nem tem conhecimento, né? E os processos em si, os processos que isso envolve, né? Falando em processo, galera, para quem ainda não teve oportunidade, olha que livro legal. Não sei se você já leu esse livro aqui, Roberto. Para baixo. Só para ver se você tá... Não tá não. Eu que estou vendo ao contrário. Você que está com a retina aí, você já teve oportunidade de conhecer esse livro aqui? Ó? Desperte sua essência. É uma grande amiga minha, escritora, não sei se você já ouviu falar dela, da Roberta Mello, inclusive está fazendo uma live agora aí, com o Fernando. Sensacional, galera. Se vocês não conhecem, eu já estou ansioso para ver os próximos livros, viu, Roberto? E aqui tem umas orientações. Estou com um uniforminho, ó, até com um novo imprimindo. Estou doida para ver como ele vai ficar. Depois eu te dou. Ah, beleza, já estou aguardando já. Inclusive, essa capa aqui é muito inspiradora. Inclusive, só reforçando o comentário da Rose sobre a questão da informação uterina, né? Até a idade vigente, que ela comentou aí. Isso aqui fala um pouco sobre sobre os processos ao longo da nossa vida e que como nós, às vezes, deixamos uma informação passar despercebida, a vida não tem pressa. O tempo da vida não é o cronológico, é o cairológico. E, às vezes, a gente trazer isso à tona vai fazer com que a nossa essência, o melhor de nós, venha à tona aí. E isso é muito show de bola. O livro, eu estou gostando muito, agradeço muito pelo presente, meu Roberto. Com direito ao autógrafo e tudo. Gratidão. Eu que agradeço. E depois nós vamos fazer uma sessão de reflexologia para você ver aí o quanto que eu não fiquei com medo do que a Rose falou aí.
É maravilhoso, é maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada a todo mundo que vai ver depois a gravação. A Isso. gente, tanto eu como o Fernando, estamos aí disponíveis para olhar junto com vocês e a gente se vê nos próximos encontros, né, Fernando? Muito obrigada, Isso. querido. Eu que agradeço muito, tá? Foi um privilégio muito grande aprender contigo, compartilhar com todo mundo. E deixar para o pessoal, caso vocês precisem aí, tá? De um cuidado, de uma atenção específica. Temos aí a Roberta, né? Que trabalha, inclusive, com constelação, entre outras terapias também, né? Tem uma experiência enorme, atende aí no Brasil todo com palestras, enfim. Também eu trabalho com ressignificação. Deus, Irlanda lá do Acre. Povo de longe, que querida. Bacana, eu gostei da sua fala. Cirlanda, obrigado, Cirlanda. Gratidão aí, tá? Muito obrigado aí, todo mundo que participou. Muito obrigado aí, agradeço aí todo mundo, Rose Kelly, todo mundo. Agradeço muito. E mais uma vez, Roberto, agradeço a oportunidade aí, aprendi bastante contigo, né? Como nossos bate-papos é sempre bom, você sempre tem uma energia bacana, sempre oferecendo da sua essência para fora. É sempre assim, isso é bacana. E que Deus abençoe aí você, sua família, pena ter participado desde o começo. Vai ficar gravada, tá? Rosana Kelly. Fica gravado, depois você pode conferir lá na minha página. Não sei se você consegue salvar na sua também, né, Roberto? Não, mas Não. eu consigo baixar e depois colocar no YouTube, aí eu compartilho com você também. Tá bom? Tá bom, Um certinho. beijo, gente. Fica com Deus. Gratidão a todos e até uma próxima live. Tenham uma boa noite, boa tarde ou bom dia, seja lá a hora que você estiver assistindo, tá ok? Até mais, Roberta. Beijo. Gratidão. Tchau, Beijo. tchau. Até mais. Tchau, tchau. Então, gente, é isso. Queria agradecer a todos que ficaram até aqui. Achei que não seria possível a gente concluir, fazer essa live, mas aconteceu, né? Aconteceu como tinha que acontecer. Gratidão aí a todos vocês, todos que participaram. Rose, muito profundo, me trouxe muita consciência. Falei, não, passos. Rose, obrigado. Estamos aqui sempre para servir. Né? Isso foi nossa sessão de reflexologia, foi o primeiro passo de muitos aí, no processo aí de ressignificação. Tá? E todos que quiserem conhecer os terapias, as diferentes técnicas, são todos muito bem-vindos. Tá, ok? Gratidão a todos, tenham uma boa noite e até uma próxima. Tchau.